Há 30 anos, quando nós começamos a Igreja Batista Shalom, Deus colocou no nosso coração um alvo de uma igreja que se envolvesse com a comunidade. Eu penso, e eu tenho no meu coração como visão ministerial, que a igreja precisa marcar a presença no local, na cidade, no bairro onde ela está. Sim. Então, há 30 anos atrás, quando nós começamos a Igreja Batista Shalom, nós, naquela época, 30 anos atrás, não tinha essas coisas aí, internet, essas coisas. Então, nós escrevemos numa cartolina os projetos, desafios. Nós queremos uma creche, nós queremos uma casa de recuperação, nós queremos salvação de almas e entramos numa campanha de oração de 7 dias em prol daquilo ali. E Deus vem nos abençoando nesses anos que a gente veio construindo tudo isso. Não tínhamos nada, era apenas o sonho e uma cartolina. Olá, seja muito bem-vindo ao Debatistas Podcast. É um programa de debates e entrevistas da Convenção Batista Nacional. E hoje eu estou aqui na Igreja Batista Shalom, em Ipatinga. Fomos muito bem recebidos aqui para um evento, então vamos aproveitar para entrevistar o pastor Wagner Bretas, ele que tem uma longa trajetória e ricas experiências aí para nos abençoar hoje no que diz respeito à missão e o desenvolvimento, a responsabilidade social da igreja. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. A gente já vai conversar com ele, mas quero te pedir para se inscrever no canal, curtir aí esse vídeo e compartilhar com todo mundo. Se você ainda não conhece a editora e livraria Renovação Batista Nacional, estou falando da Lerban, você pode acessar o link na bio e poder conhecer aí um pouquinho dos materiais que a gente tem, livros, revistas, eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Então, sem mais delongas, vamos lá para o nosso bate-papo hoje com o pastor Wagner Bretas. Pastor Wagner, satisfação em lhe receber no programa, mas estou muito feliz em ser recebido pelo senhor aqui no seu estúdio. Muito bem, pastor. Deus abençoe a sua vida. Seja sempre bem-vindo. E um prazer poder falar com você e com a Convenção Batista Nacional. Sabemos que a Convenção é uma bênção nas nossas vidas, né? Louvamos a Deus por isso. Estamos aqui há alguns anos servindo ao Senhor na Igreja Batista Shalom em Ipatinga. Amém. Então, o primeiro passo aqui seria a gente conhecer um pouquinho mais da sua trajetória. A gente conversando em off, pude já até... Antes de chegar aqui, já ouvia falar muito bem do senhor e de todo o trabalho que a igreja aqui tem desenvolvido, né? O que a gente gostaria de conhecer, então, nesse primeiro momento é quem é o pastor Wagner. Daqui a pouco a nossa audiência vai saber um pouquinho de tudo que vocês têm feito aqui, tudo que hoje, na realidade, é resultado do que muitos anos atrás foi um sonho, né? Então, como foi o seu chamado? Como sempre queimou no seu coração esse tema, né? O desenvolvimento social da igreja, como a igreja pode desenvolver a sua responsabilidade social e missão? Muito bem, a história é longa, mas nós vamos tentar reduzir o máximo. Por muitos anos eu resisti muito ao chamado de Deus, achava que eu não tinha condições para pastorear. Às vezes Deus usava até mesmo a minha esposa, que nasceu num lar evangélico. Sim. Eu não nasci num lar evangélico, eu fui alcançado pelo Senhor aos 18 anos. E, por muito tempo, eu resistia, porque eu achava que eu não tinha condição, uma responsabilidade muito grande, e eu corri muito do ministério. E sempre que ela falava, Wagner, Deus está te chamando, o Senhor está te chamando para o ministério, Wagner, eu falava assim, minha filha, dessa vez você errou, Deus não me chamou, eu não tenho condição. Até que Deus foi falando, e várias vezes eu fui resistindo. Até que um tempo nós tivemos o nosso primeiro filho, que chamava-se Jonatas. Sim. E Jonatas é uma dádiva de Deus, e o Senhor permitiu que o Jonatas, aos 49 dias de vida, viesse a falecer. Isso me abalou muito, me levou para uma caverna. Sim. E lá nessa caverna emocional, eu fiquei um ano
resistindo, chorando, questionando a Deus. E num dia, eu estava em casa, folheando o álbum de foto único que eu tinha do meu filho Jonatas, e, de repente, o Espírito Santo falou comigo, que ele tinha essa obra para mim, tinha um ministério para mim, e eu pude entender, através do livro de Jonas, Deus falou comigo, e eu pude entender que eu não podia mais fugir daquilo que Deus estava me chamando. Fechei o álbum, falei, Senhor, nunca mais eu vou chorar a morte do meu filho. Eu vou entender que ele é um missionário do Senhor, e em 49 dias ele cumpriu a sua missão. E a partir daí eu fechei o álbum, assumi o ministério e nunca mais chorei. Voltei para a teologia, que eu já tinha feito um pouco de teologia. Sim. Mas quando eu comecei a fazer teologia, eu comecei a fazer para conhecimento, não para ser pastor. Então, voltei para a teologia, concluí o curso e logo me ingressei no ministério. Fiquei numa igreja Batista Nacional, que é a Batista Missionária, um período, alguns anos, acho que 2 ou 3 anos. Isso em que cidade? Ipatinga Aqui mesmo. Ipatinga. É Ipatinga mesmo. Sim. Nunca saí daqui para o ministério. Sim. E assumi o desejo no coração que Deus colocava de começar uma igreja voltada para a missão urbana e a missão transcultural. O meu coração é missionário. Eu até digo que eu não sou pastor, eu sou um missionário exercendo a função de pastor. Deus me usa como missionário no ministério pastoral. Estou nessa Igreja Batista Shalom há 30 anos, 29 de igreja emancipada e 1 ano de congregação. Então, há 30 anos atrás, era tudo um sonho apenas. Entendi. Então, como o pastor Oswaldo Coutinho, lá da Emerim Cristo Rei, ele diz, eu sou pastor de uma igreja só. Então, o senhor... Quase que de uma igreja só. Quase que fiquei o meu probatório na Ormiban, mais um pouco da minha formação. Eu fiquei nessa outra igreja, que é a nossa igreja mãe. Sim. É a igreja que nos comissionou aqui no bairro, nos emancipou e liberou a gente há 30 anos, 29 anos agora, dia 1º de julho, a gente faz de emancipado. Que bênção, que bênção. Então, só para a gente entender um pouquinho, antes da gente já entrar em tudo que vocês têm feito aqui, o primeiro filho de vocês o senhor levou ele com 49 dias. 49 dias. Então, o senhor é casado há quantos anos hoje? Pouca coisa. Em maio, agora eu faço 40 anos de casado. 40 anos de casado. Quantos filhos? Casei com 20 anos. O senhor casou com 20? Faço 60. Esse ano é o ano da festa, né? Sim. 60 de idade, E 40 de casado e 30 de Batista Shalom. Rapaz, que benção. Só uma história. Só datas fechadas aí, Fechada, né? Quantos filhos, pastor? Eu tenho 2 filhos. Tenho o Daniel. Daniel tem 33 anos. Depois que o meu filho Jonatas faleceu, daí 2 anos Deus me deu Daniel e eu coloquei o nome Daniel justamente por isso. Daniel significa Deus é meu juiz. Deus julgou a minha causa, me contemplou com um outro filho e me deu o Daniel. E daí 2 anos depois que nasceu Daniel veio a Letícia, que quer dizer alegria. Então Deus é meu juiz e me trouxe ainda o Daniel e a Letícia como alegria. Amém. E hoje eu tenho o que move o meu coração, né? Eu tenho que falar. Eu tenho 2 netinhos. Eita. Tem um netinho hoje que se chama Jonatas e tem a Ana Valentina, Poxa, que move o coração do vovô. Não, isso aí eu percebo muito nos meus pais. As pessoas sempre falam, né? Que os filhos é uma sensação, mas o neto é uma coisa inexplicável. O neto é outra coisa. O meu filho às vezes fica assim, pai, eu não estou entendendo. Um dia desse eu ouvi um rapaz dizendo, verdadeiramente o avô do meu filho não é meu pai, porque é outra pessoa totalmente diferente. E aí eu brinco, né? Eu era um pai bravo e hoje eu sou um avô bobo. Gosto dos netinhos. Eu não sei se você já ouviu essa expressão. Eu já ouvi, acho que Douglas Gonçalves falando. O pessoal da área de família diz que o pai é um touro brabo que o filho amansa para o neto montar em cima. Você já viu essa expressão? Eu estou vivendo essa fase.
Eu já estou vivendo essa fase, né? Eu estou nessa fase mesmo. Já estou mansinho. Muito bom. Então, vamos lá, pastor. O senhor falou que, ao longo desses 30 anos, então, foram se desenvolvendo alguns projetos, né? Você tem uma associação que desenvolve alguns projetos. Você pode falar um pouquinho para a gente disso? Qual foi o primeiro projeto? Como funciona hoje? Sim. Há 30 anos, quando nós começamos a Igreja Batista Shalom, Deus colocou no nosso coração um alvo de uma igreja que se envolvesse com a comunidade. Eu penso, e eu tenho no meu coração como visão ministerial, que a igreja precisa marcar a presença no local, na cidade, no bairro onde ela está. Sim. Então, há 30 anos atrás, quando nós começamos a Igreja Batista Shalom, nós, naquela época, né, 30 anos atrás, não tinha essas coisas aí, internet, essas coisas. Então, nós escrevemos numa cartolina os projetos, desafios. Nós queremos uma creche, nós queremos uma casa de recuperação, nós queremos salvação de almas e entramos numa campanha de oração de 7 dias em prol daquilo ali. E Deus vem nos abençoando nesses anos que a gente veio construindo tudo isso. Não tínhamos nada, era apenas o sonho e uma cartolina que foi afixada na entrada do templo, alugado, né? E um grupinho. Nós emancipamos a igreja com 34 pessoas, há 29 anos atrás foi a emancipação. Então era só um sonho. E Deus foi nos dando condições de crescer. Fomos avançando com os projetos. Hoje nós temos 2 associações. Uma associação, que é a Associação Projeto de Deus. Ela trabalha, já trabalhamos com creche, hoje a gente trabalha com um centro esportivo e a proposta é trabalhar no contraturno. A gente atende hoje 185 crianças e o alvo é hoje 185 crianças. E o alvo é fortalecimento de vínculos e prevenção aí ao uso de drogas, protegendo aquela comunidade. Nessa associação lá, nós trabalhamos com oficinas. Então, é uma área de mais de 2.500 metros quadrados. Nós temos lá uma quadra de futsal, nós temos uma sala de informática, nós temos uma academia para jiu-jitsu, nós temos uma piscina para recreação aquáticas, sala de contação de histórias. É uma estrutura muito boa, que funciona esse projeto e a gente atende uma comunidade a partir desse projeto. Tá. Temos um outro CNPJ dessa Associação Projeto de Deus que trabalhamos com escola. Eu prezo muito pelo ensino, pelo cuidado das nossas crianças. Então, nessa escola, nós temos hoje quase 200 crianças, de manhã e à tarde, e nós trabalhamos do maternal ao 5º ano, com a escola Instituto Educacional Batista Shalom. Funciona no prédio da igreja, mas é ligada à Associação Projeto de Deus. E um outro segmento é a formação teológica, que eu preocupo também. Eu acho que a igreja precisa formar novos obreiros o tempo todo para que ela continue crescendo. Muito bom. Aí o senhor disse que quando começou 30 anos atrás, vocês tinham aí um sonho, um prédio alugado e a cartolina. E um dos sonhos de vocês era colocar uma casa de recuperação. Uma casa de recuperação. Hoje, o trabalho de vocês não seria necessariamente o recuperar pessoas que estão nesse processo aí não seria a reabilitação, mas seria a prevenção. É isso? O trabalho que vocês desenvolvem hoje? Ou também já desenvolveu uma casa de recuperação? Eu trabalho na Associação Projeto de Deus, eu trabalho com a prevenção, com as crianças. Esse projeto lá é preventivo. Mas eu tenho a Associação Beneficente Águas Novas, que trabalha com a comunidade terapêutica. Muito bom. Hoje, pela manhã, por exemplo, sempre na sexta-feira eu estou lá, então vou dar uma palavra, almoço com eles. Hoje nós temos 11 internos, então a gente trabalha a média 25 internos na comunidade. Aí é outra área, outra associação, Associação Beneficente Águas Novas. Trabalha com a comunidade terapêutica, já em um outro local, um sítio. Sim. Há mais de 25 anos atrás, nós ganhamos um sítio
pequeno, é 10 mil metros mais ou menos, 11 mil metros, e nesse sítio a gente veio desenvolvendo também, construindo. Hoje nós temos uma comunidade terapêutica já bem trabalhada, uma boa qualidade, e atendemos aí o caso de recuperação masculina adultos. Não trabalho com jovens, adolescentes, masculina de 18 aos 60. Entendi. Então, é muito lindo esse trabalho da igreja, tanto no trabalho de prevenção, quanto no trabalho já de reabilitação das pessoas que acabaram se envolvendo, né? Recuperação. Bom, a minha pergunta para o senhor agora é, daqui a pouco a gente vai voltando nessas questões mais práticas. Sim. Mas para o pessoal que está de casa nos acompanhando, talvez você que está em casa, seu coração já esteja fervilhando, né? Eu sei que é difícil a gente trabalhar com fórmulas, mas qual é o segredo? Se o senhor pudesse dizer assim, desses 30 anos, qual foi o segredo? O que está nesse meio de uma cartolina e um sonho a tudo que a igreja tem realizado hoje? Então, eu tenho uma frase que eu vou deixá-la com você e com o pessoal que está nos ouvindo. Eu falo que o segredo da vitória é a fidelidade. Então, nós não tínhamos nada a oferecer no seu desejo e coração. Alguém pode pensar assim, mas como conseguiu tudo isso em 30 anos? Porque nós não tínhamos nada, era uma cartolina e um sonho mesmo. Mas o Senhor nos contemplou e foi nos abençoando. Então, nós temos projetos hoje que verdadeiramente, hoje eu tenho parcerias, tem convênio, depois a gente pode falar sobre isso, mas nós fomos construindo do nada. Para você ter uma noção, por muitos anos eu investi como igreja, eu investi mais fora nesses projetos do que na própria igreja. Nós ficamos muito tempo sem ter a nossa sede própria. Entendeu? Mais de 10 anos para depois investir na nossa sede própria. Assim, esse prédio que nós temos hoje, ele foi construído depois, né? Depois de muito tempo, já consolidado os nossos projetos. Então, eu foquei o alvo, a prioridade em vidas e sempre buscando a fidelidade com Deus. Fidelidade também na questão de recursos. Acho que a igreja precisa trabalhar com essa fidelidade. O que é para missões é missões, não é para construção. Eu sempre trabalhei assim. Às vezes a igreja faz uma boa campanha, eu envolvido com missão, eu sou da diretoria da Jamir já há alguns anos, há mais de 10 anos. Então, às vezes, a gente vê alguma igreja faz uma campanha para missões, vamos levantar 50 mil para missões, aí a igreja levanta 100 mil, o pastor fala, eu vou mandar 50 para missão e 50 para construção. Nunca fiz isso. Se é para missão, eu vou mandar para missão. Né? Amém. Pode ser essa urbana, na cidade, e pode ser a transcultural, porque nós investimos em várias. E é interessante que nesses 30 anos, eu estou falando da Igreja Batista Shalom Ideal, mas nós temos hoje, há poucos dias agora, nós estamos com 15 igrejas, somos 15 igrejas, só que agora eu tenho dado autonomia e independência a essas igrejas. Nós estamos ligados só em 4 igrejas, mas nós já trabalhamos ao longo desses anos 27 igrejas que foram abertas. Entendi, muito bom. O senhor disse que a gente ia falar um pouco mais adiante das parcerias. Como é que funciona esse trabalho de parceria com os projetos que vocês desenvolvem? Sim, a parceria ministerial, essa parceria da igreja com as associações, eu tenho 2 associações e sou parceiro de uma terceira associação, que é de uma ovelha nossa que a gente tem abençoado. Então, a Igreja Batista Shalom tem a parceria com essa associação de apoio, construção, coisas que não consigo um convênio. Só que nós trabalhamos a ideia da associação crescer administrativamente e ela buscar reconhecimento e titularidade de utilidade pública, municipal, estadual e federal. Então, a nossa entidade, todas 2, elas buscam e têm títulos de reconhecimento até nível federal. Sim. Então, hoje eu estou apto para ter convênio com o governo municipal, estadual e federal. E esses convênios são muito importantes.
essa associação, o centro esportivo, que eu atendo hoje, 185 crianças, ele tem um convênio fortíssimo com o município da cidade, com a nossa cidade, a prefeitura. Já passou vários prefeitos, nós temos várias vezes de convênio. Então, todo ano, e é convênio que me permite, por exemplo, manter o funcionamento do projeto o ano inteiro. Então, eu posso oferecer as oficinas lá. São várias oficinas. A criança entra em uma oficina, futsal, passa para outra oficina, que é a informática, vai para outra oficina, que é a recreação aquática, vai para outra oficina, contação de histórias, reforço escolar. Então, ela, naquele período, ela passa por oficinas. E o profissional? Todos os profissionais são carteira assinada e, via convênio, nós conseguimos manter esse projeto funcionando e bem. Eu até falo que Deus tem sido tão gracioso conosco que Ele nos permite ser missionários lá, que eu cobro de toda essa turma. Sim. Nós devemos ter hoje quase 50 funcionários. Mas eu falo, olha, nós não somos funcionários, nós somos missionários e Deus nos deu o privilégio de ter uma carteira assinada. Que bênção. Então, eu trabalho com essa visão. Que bênção, que bênção. Nesse sentido, existe um trabalho dentro dos projetos que um vai puxando o outro? Vamos supor, eu estava falando de reabilitação, qual é o termo certo? Comunidade terapêutica. Comunidade terapêutica. Eles são reintegrados, de repente, num ambiente de trabalho. Já aconteceu de ter pessoas trabalhando dentro do projeto social que passaram por esse processo? Vieram de lá. Vieram de lá? Hoje, na comunidade terapêutica, funciona assim. Nós temos, além da diretoria, nós temos a liderança que trabalha no escritório, os colaboradores, e eu tenho 2 internos, que são monitores. Sim. Esses 2 monitores, todos 2 foram recuperados lá. Que legal. Então, eles chegaram lá para tratamento, se recuperaram. Hoje eu estava conversando com na hora do almoço, eu estava lá na comunidade terapêutica, ele está fazendo 10 anos que chegou aqui. Então, ele está há 10 anos conosco. Ele chegou bem baqueado, dependente, sem nada, só a roupa do corpo, machucado, ferido de alma e ferido fisicamente, e entrou na comunidade. Ficou 9 meses, ele já ia. Aí, quando ele terminou, ia embora, eu falei com ele, olha, fica com a gente mais um tempo, seja um voluntário. E ele ficou mais um período, e desse período ele começou a ajudar, a gente dava a ele só uma ajuda. Daí a pouco nós fichamos ele e ele está lá conosco até hoje. Deus restaurou a vida dele por completo. E temos vários resultados assim na comunidade terapêutica. Entendi. No processo hoje também de prevenção, que é em uma outra comunidade, no processo preventivo nós temos também alunos, ou hoje pais que foram nossos alunos lá no projeto, ainda quando creche. Sim. E que hoje os seus filhos estão conosco, sendo atendidos lá. Então, nós estamos praticamente abençoando, mudando, transformando a comunidade. Eu acho que esse é o papel da igreja. Investir, transformar a comunidade onde ela está inserida. A igreja tem que fazer a diferença onde ela está. Não é só pregar o evangelho. A pregação do evangelho já transforma. Porque eu vim de uma família que não conhecia o evangelho. O evangelho já transformou minha vida. Mas se eu tivesse a oportunidade ainda de ser acompanhado, né, nas minhas necessidades, o ser completo, né, seria bem melhor. Que bênção. O senhor falando sobre a questão da relevância, me lembro de um vídeo que eu fiz recente. Sempre para mim era estranho aquele texto lá de Apocalipse 3, quando Jesus está falando com a igreja de Laodiceia, e diz assim, quem dera se fosses frio ou quente, né? Mas és morno e estou a ponto de vomitar da minha boca. Eu ficava pensando assim, será que Jesus está falando de fervor? Eu sei que alguns teólogos até levam por esse lado do fervor, mas eu fiquei pensando,
E aí, quando a gente vai estudar lá a questão da geografia do ambiente, a gente tinha... Laodiceia ficava entre Herápolis e Colossos. Colossos, águas frias, Laodiceia, águas termais. E eu levo por essa interpretação. Muito provavelmente o que Jesus estava dizendo para a igreja de Laodiceia é: vocês se consideram ricos e abastados, mas vocês são pobres, porque vocês acabam sendo irrelevantes. Vocês poderiam ser relevantes como as águas termais de Herápolis ou como as águas frias de Colossos, mas vocês não são nem vocês são mornos, né? E aí a reflexão que eu trago é exatamente essa: uma igreja tendo condições de trabalhar, tendo condições de fazer, e acaba não fazendo, né? E vivendo apenas para si. E observando o que nós vemos em muitas igrejas que tem condição... O senhor é um exemplo aqui para a gente. A Igreja Batista Shalom é um exemplo de alguém que tinha um sonho com poucos recursos e hoje, com muitos recursos disponíveis e utilizando em prol da sociedade, em prol do reino. E a gente vê muitas igrejas que têm recursos, mas acabam não utilizando dessa forma. Eu gostaria até que o senhor deixasse, de repente, um recado para os dois cenários. Que tipo de recado você poderia dar? De repente, para uma igreja que hoje só tem o sonho e a cartolina, e para uma igreja que já tem recursos, mas que talvez não tenha tido essa visão social de como você impactar a sua cidade. Na realidade, a igreja que tem o sonho e a cartolina, eu vou dizer quase que é mais fácil para ela sair dessa situação do que a igreja que tem tudo, mas não tem o sonho e a cartolina. Então, a igreja que tem o sonho e a cartolina e a esperança em Deus, que eu sonho em Deus, a gente sonhou no Senhor, eu acredito que essa igreja ela vai dando passos de fé. O que eu costumo dizer também é que nós não chegamos a isso de uma vez. Sim, sim. Para fazer uma grande construção, eu vou colocar tijolinho por tijolinho. Então, eu acredito que precisa ter paciência, tempo do Senhor. Mas a primeira coisa, você tem um sonho, você escreveu o seu projeto, apresentou ele a Deus, agora é só você começar a buscar a resposta de Deus. Porque às vezes a gente quer fazer uma coisa e não é aquilo que Deus quer que a gente faça. Então, e outra coisa, você está inserido em um contexto da sua cidade. O que eu digo para cada igreja hoje, tanto aqui tem a cartolina e o sonho, quanto aqui tem recursos e ainda não faz. Quem sabe uma pesquisa na sua região, regional, fazer uma pesquisa, como a minha igreja poderia impactar essa sociedade? Como nós podemos colaborar, fazer a diferença nessa sociedade? Aquela que tem somente o sonho pode acreditar que Deus é o Senhor que abençoa e que vai prover o recurso. É Deus que é o Senhor da missão. Não sou eu acho até que eu sou um administrador, mas eu entendo que até a minha administração, sem a bênção do Senhor, não seria nada. Eu sou dependente de Deus, e eu falo isso, e eu quero ser dependente de Deus. Poderia pensar, depois de 30 anos na mesma igreja, de 30 anos sendo tão abençoado, eu poderia ousar dizer, não, eu estou bem, estou rico, abastado, não preciso. Não, eu preciso mais do Senhor agora do que quando eu comecei. Eu não quero sair da presença do Senhor. Eu guardo como projeto combater o bom combate, acabar a minha carreira e guardar a fé. Eu não quero, nesse meio, perder a minha fé. Eu quero conservar. Então, eu imagino que uma igreja que tem todos os recursos, mas é irrelevante na sociedade, ela perdeu a sua fé. Ela perdeu o seu sentido. Se ela não consegue impactar mais vidas, a igreja pode ter os seus projetos voltados para si, mas a igreja, ela é chamada para fora. Ela tem que impactar do lado de fora, não é do lado de dentro. Dentro das quatro paredes, nós nos preparamos para a batalha que é lá fora, no campo, é do lado de fora, e aí nós precisamos trabalhar isso aí. Se a igreja tem recursos e não está utilizando esses recursos, como ela vai prestar conta desses recursos? E eu vou dizer mais ainda, a experiência que nós temos tido é de um Deus da provisão. Sabe? Nós temos
um alvo missionário todo ano que é desafiador. Você vê essa igreja com todo esse projeto que a gente tem, essa igreja local aqui, esse ano, tem um alvo missionário de 220 mil. As igrejas Batista Shalom, nós tivemos um alvo que fechamos do ano passado agora, de 430 mil reais, que nós conseguimos mandar para o campo missionário 737 mil reais, mesmo trabalhando com a missão local. Então, eu entendo claramente o que é o Senhor entrar na casa da viúva e fazer o azeite multiplicar, porque Ele tem multiplicado o azeite aqui na nossa casa. Glória a Deus. Não tem outro jeito. Então, a gente pode dizer que toda essa estrutura aqui, na realidade, seria um bom efeito colateral do olhar para fora. Do olhar para fora, do sonhar com a cartolina e um pedaço de papel e buscar no Senhor. Não é que eu seja o expert em fazer igreja, criar igreja, cuidar de missão. Não. É a dependência de Deus. É querer andar no centro da vontade do Senhor. Eu quero agradar o meu Senhor. Ele me chamou para isso. Custou o meu ministério a vida do meu filho. Eu não estou brincando no ministério e não posso brincar. Eu preciso trazer ao Senhor aquilo que Ele coloca nas minhas mãos de talentos. E eu preciso multiplicar esse talento com responsabilidade. Glória a Deus. A Igreja Batista Shalom hoje são quantos membros, pastor? Aqui, porque quando falamos de Igreja Batista Shalom, há pouco tempo eu falava de várias igrejas. Sim. Então, as várias igrejas seriam em torno de 2.000 pessoas. Aqui, onde eu estou hoje, é em torno de 1.000 pessoas. 1.000 pessoas. É. Há 30 anos atrás eram 30 pessoas. Há 30 anos começamos com 30 pessoas. Amém. Nós louvamos a Deus pela sua vida, por esse testemunho tão impactante. Para mim, que sou um jovem pastor, né, eu pastoreei por 7 anos, eu estive à frente de igreja. 3 anos e meio lá no Pará, 3 anos e meio em Macapá. E eu vim do seminário com essa questão no meu coração de pastorear uma igreja que seja relevante na sociedade. Havia sonhos, mas aí no começo da jornada o Senhor vai nos direcionando, né? Cheguei em Macapá, pouco antes da pandemia, uma das coisas que eu levava a igreja a refletir é: nós estamos aqui, o que a gente pode fazer com pouco recurso que nós temos? E a gente começou a esboçar, chegamos a desenvolver um projeto que seria de limpar as ruas. A gente iria buscar tudo que era plástico, garrafa PET, iríamos confeccionar iríamos fazer uma mini fábrica ali de vassouras. Sim. Aí tinha todo um projetozinho bem desenhado, mas aí veio a pandemia, isso acabou fazendo com que o projeto não se concretizasse. Mas a gente organizou toda a ideia, movimentou a igreja. E eu lembro de um sermão que eu fiz uma vez, inclusive influenciado por algumas ideias do pastor Elcimar. O que é que faz com que voluntários possam se engajar no que a igreja tem desenvolvido? E um dos pontos que ele falou lá, um dos pontos que ele elenca é um sermão desafiador, né? Exato. E aí eu lembro de um sermão falando sobre o cuidado com a natureza, o amor de Deus pela criação e tudo. E eu falei de um local que era uma espécie de lixão. A prefeitura ia lá, limpava, mas a comunidade sempre jogava lixo. E eu pensei, vamos tentar desenvolver um projeto, a gente apresenta para a prefeitura, tudo, mas é uma coisa que a gente vai fazer para revitalizar, fazer um jardim, eu gostaria de ideias. E eu fiquei impressionado, que éramos poucas pessoas ali naquele domingo, mas eu vi alguns jovens pouco envolvidos na igreja, que às vezes não se sentiam parte, não tinha nada que conseguiam fazer, eram frequentadores de culto, trazendo ideias e extremamente empolgados com aquela iniciativa que eu havia mencionado, né? Então, assim, aquilo me trouxe uma reflexão. De fato, quando a igreja ela se envolve e trabalha para muito além das 4 paredes, não tem como as pessoas ficarem paradas. Sempre tem coisa para fazer. Então não vai existir crente de branco, não vai existir crente de banco, né, digamos assim, de cadeira, porque todo mundo vai estar envolvido em algum setor. Ele pode não saber cantar ou tocar algum instrumento ou pregar, mas ele desenvolve algum trabalho social que vai ser extremamente importante, né? Que é relevante. Aí você contando essa história, eu lembro de quando nós começamos a igreja, que eu não contei essa parte, que nós começamos a igreja Batista Shalom com um sopão. Eu era pastor de uma grande igreja, eu era auxiliar. Sim. Eu era o vice-moderador de uma igreja com 800 membros, mais ou menos.
Mas Deus me chamou sempre para esse trabalho para fora. Sim. E aí nós começamos um sopão. Quando eu vim para a Batista Shalom, o início, começamos a fazer o sopão na minha casa. A gente fazia 2, 3 caldeirões de sopa, levávamos para um local que é a antiga zona boêmia da cidade. Sim. Então, eu comecei um culto com alguns poucos irmãos dentro da zona boêmia da nossa cidade. Pegava a energia emprestada com uma creche que tinha lá próxima, Sim. que era uma creche de gestão espírita, me emprestava energia, eu ia para a rua com aqueles poucos irmãos, a gente ministrava o culto e logo depois do culto, os irmãos, a turma já trazia a panelinha, a gente distribuía o sopão e eles iam para casa. Muitas vezes a gente estava lá ministrando o culto, passava um correndo atrás do outro com a faca, e aí a gente ficava repreendendo, orando e pedindo a Deus misericórdia, e a igreja começou a trabalhar com isso. Aí Deus transformou aquele lugar, acabou com a zona boêmia, a prefeitura fez um projeto chamado Novo Centro, mandou o pessoal para outra região, deu casa para todo mundo, e aí nós ficamos sem o nosso local ali de culto. Aí nós entramos nesse local que estamos hoje com o centro esportivo, que chamava Invasão Nova Esperança. Era um morro com barraco de lona, sem água, sem rua, sem energia, sem nada. E nós entrávamos lá também, uma vez por semana, com sopão, onde funciona o nosso projeto hoje. Se você vai lá hoje, é um bairro todo estruturado, ruas asfaltadas, olha que legal, energia, água, e nós temos lá uma igreja nessa comunidade. No nosso projeto tem uma igreja, Batista Shalom lá. Então, Deus verdadeiramente transformou a história daquela comunidade. Por isso que eu imagino, onde a igreja entra, o Senhor vai transformar aquela comunidade. A igreja vai ser instrumento, ferramenta de Deus para a transformação daquela sociedade. Às vezes, nós vamos querer o resultado imediato, mas isso é o resultado de anos de trabalho. Eu vejo hoje, depois de 30 anos, a graça de Deus sobre nós. Se você vai ter a oportunidade de conhecer o projeto, você vai ver o quanto Deus tem feito, o quanto Deus foi gracioso conosco. Aí você conhece o bairro, como Deus abençoou. Quando eu estava iniciando o projeto, eu tinha um sonho de construir uma quadra, eu trouxe um deputado, que é o deputado João Leite, do estado de Minas, veio, e o João sonhou com a gente na construção da quadra. Ele, no dia da inauguração, ele foi lá e contou a história. Gente, quando eu vim aqui, isso aqui era mato, era lixo puro. Pastor Wagner sonhou com uma quadra. E eu acreditei no sonho do pastor e nos abençoou, sabe, com verba estadual para ajudar na construção da quadra. E, graças a Deus, hoje, nós temos uma estrutura de mais de 2.500 metros de construção toda acabada. Graças a Deus por isso, porque nós acreditamos. E essa construção é um agente de transformação da nossa comunidade. E esse é o papel da igreja, melhorar. Quantas igrejas? Olha, você é novo. Sim. Eu costumo dizer o seguinte, imagine se no Brasil, cada igreja brasileira falasse assim, nós vamos assumir 50 crianças para cuidar e transformar a vida deles. Meu Deus. Ia faltar criança. Se cada igreja falar isso, ia faltar criança no Brasil para ser cuidada. Nós podíamos pegar dos países vizinhos. Mas a igreja ainda está adormecida no seu papel, no seu potencial que ela tem de levar a transformação através do Evangelho para as famílias. É forte, pastor, muito forte. Que o Espírito Santo de Deus desperte mais pessoas, assim como o Senhor lhe despertou, como o Senhor falou, né? Custou a vida do seu filho para o Senhor dizer sim, né? Para a obra. Que o Espírito Santo de Deus desperte mais pessoas, tenha misericórdia da igreja brasileira e que a gente possa ver em outros
em outros locais realidades como a gente tem visto aqui. Que o senhor realmente é um exemplo para a gente, aquilo que Deus tem feito na sua vida, com essa visão tão ampla. E eu gostaria de finalizar com uma pergunta: como as pessoas podem se engajar nesse projeto? Como eu quero conhecer mais, quero abençoar mais, quero saber como posso auxiliar de alguma forma o que a Igreja Batista Shalom tem feito, como as pessoas podem se envolver de alguma forma? Sim, até mesmo, como nós estamos aí agora a nível nacional falando, talvez a pessoa quer começar e não sabe por onde começar. De repente, a gente poderia conversar com essa pessoa. O pastor pode me procurar via e-mail, via WhatsApp, e a gente conversar para que eu possa orientá-lo como fazer. Porque se você for lançar as imagens de tudo que é feito, a pessoa vai dizer: eu não tenho condição de fazer isso. Como eu não tinha. Eu falei, no início a gente não tinha nada. É a cartolina e o sonho. Então, todo mundo pode começar com um sonho. Agora, o melhor é ela estudar, buscar de Deus, porque às vezes o que Deus colocou para mim aqui na região não é o que a outra região lá precisa. Isso. Mas nós podemos conversar, podemos orientar. Inclusive, eu tomei uma decisão logo que nós começamos com a associação, que é muito importante eu falar, é relevante isso aí, que a associação, no tocante à associação de atendimento à comunidade, ela tem que ser missionária. Mas no tocante à prestação de contas e elaboração de projetos, ela tem que ser profissionalizada. Ela tem que se profissionalizar, porque se você vai começar com uma associação, você tem que buscar os títulos de utilidade pública, você tem que buscar as normas que regem aquele segmento. Por isso que é difícil eu falar assim, a receita do bolo é essa. Não. Se você for trabalhar com uma entidade que está mais focada para a área da saúde, as normas são da área da saúde. Se você for trabalhar com uma entidade que está mais voltada para a assistência social, as normas já são da assistência social. Se você for trabalhar com criança, aí você vai trabalhar com o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente. Se você for trabalhar com idoso, aí você vai trabalhar com outro princípio. E cada segmento que você for trabalhar tem um estatuto e tem um princípio. A igreja precisa buscar de Deus, pesquisar na sua comunidade, ver onde ela poderia, e isso nós podemos auxiliar como iniciar. A gente poderia orientar até como fazer uma campanha de missão na própria igreja. Não falamos nada sobre missão praticamente, mas eu digo que toda igreja pode fazer missão. Ah, pastor, mas nós somos uma igreja de 50 pessoas. Ok. Como eu vou fazer um alvo missionário para uma igreja de 50 pessoas? Bom, vamos desafiar os irmãos. Cada irmão vai dar R$10 por mês. Todo mundo pode dar R$10 por mês. Se cada irmão dá R$10 por mês, no final do mês deu R$500. Você vai fazer um alvo missionário para aquele ano, então, de R$6.000. R$500 por mês, se estabelece o alvo de 6.000, e eu tenho certeza, Deus vai fazer com que esse alvo realmente seja ultrapassado, como eu tenho tido a experiência aqui a vida inteira. Então, nós estamos falando de uma igreja com 50 membros, dando uma oferta de R$6.000. R$6.000 por ano para missão. É possível? Completamente possível. Possível. Nós estamos com uma igreja que tem 2 anos, claro que a realidade é diferente, já começou com vários membros, mas nós temos uma igreja de 2 anos, Batista Shalom foi inaugurada há 2 anos, e que este ano ela já investiu mais de 30 mil em missões. Olha aí, que bênção. É claro que o contexto é diferente. Olha, não existe igreja pobre que não possa fazer missão. Existe igreja pobre porque não faz a missão. Então, essa é a verdade que nós temos vivido. O recurso é do Senhor. Então, como eu posso ajudar? Eu posso orientar.
Como a pessoa pode se envolver com o nosso projeto? Hoje, na realidade, é até um pouco difícil. Pode se envolver para conhecimento, né? Porque o trabalho hoje, todos os colaboradores são carteira assinada. E alguns irmãos, muito poucos voluntários, né, que acabam nos ajudando, mas eu prefiro trabalhar com a carteira assinada porque eu profissionalizei a associação. Sim. E não deixa de ser um trabalho social também, porque está gerando renda, né? Esse projeto, por exemplo, a igreja tem a sua participação, mas os projetos só puderam crescer com tamanha dimensão porque nós nos profissionalizamos naquilo que a gente está fazendo. Perfeito. Se eu ficasse parado, por exemplo, eu tenho lá na comunidade terapêutica, esse período estamos sem o convênio, mas por vários anos eu tenho um convênio com o governo federal. E o governo federal, a cada vaga que eu preenchia com o meu convênio com ela, o governo federal ofertava em torno de R$ 1.200 para cada interno. Então, eu trabalho com 15 vagas com o governo federal. Então, se 15 vagas a R$ 1.200, né, vai dar quase 20 mil, né? Então, isso vai reforçar o trabalho. A igreja pode fazer, se profissionalizando, buscando os títulos que são necessários, a prestação de conta é exemplar e acabar sendo uma parceira ou tendo uma parceria, inclusive, com o governo municipal, federal e estadual. E isso vai reforçar o trabalho, vai te oportunizar, por exemplo, ter funcionários, missionários com carteira assinada, eu chamo. São missionários que têm o privilégio de ter uma carteira assinada e um salário, a garantia, que não é diretamente da igreja. Amém, que bênção. Pessoal de casa, você começou aí, eu sei que seu coração está, talvez nesse momento, batendo muito forte por missões, por trabalhar nas questões sociais. Agora, esse final, você viu que o pastor falou que tem questões técnicas envolvidas, né? Então, se o Espírito Santo de Deus falou no seu coração, entre em contato. A gente vai deixar o contato aí do pastor Wagner, para de repente ali um primeiro contato, mande um e-mail, fale o que Deus tem falado no seu coração, como o pastor deixou claro aqui, tem essa disponibilidade de, pelo menos, aquecer um pouco mais o seu coração. E sempre tem dificuldades, né, pastor? É natural que talvez aquele que comece com amor, com muita paixão, existem ali os entraves. Houve esse momento de pensar em desistir no meio do caminho? Não posso nem falar assim, pensar em desistir em 30 anos, né? Sim. Eu brinco assim, quantas vezes eu quis sair correndo, né? Mas é a responsabilidade. Eu acho que a missão ela é mais voltada para o envolvimento e compromisso do que com a emoção. A primeira fase do conhecimento missionário é só emoção. Então, quando o cara chega muito emocionado para mim, pastor, eu quero fazer, então, eu falo, meu irmão, senta ali um pouquinho, espera a emoção passar, depois você me fala se você vai fazer mesmo ou não, porque você vai ver uma realidade dura. É verdade. Mas é a missão. Se você quer experimentar o cuidado, o agir de Deus, é compromisso. Você vai se comprometer com a obra. Amém, muito bom. Então tá aí. Tenho certeza que você foi edificado, você foi abençoado. Faça esse contato, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. A gente já está finalizando. Pastor Wagner, palavras finais aí que pode resumir tudo que a gente conversou. Aí você pode olhar para a câmera e falar com o pessoal que está em casa. Essa câmera aqui, ó. Eu quero deixar uma palavra de incentivo para vocês. Olha, gente, é possível. Não somos nós que fazemos, é o Senhor que faz. É possível fazer, acredite no seu sonho. Eu escuto muitos pastores dizendo, mas eu tinha tanta vontade de fazer, mas eu não tenho condição. Pastor, eu também não tinha nada. Eu comecei literalmente com a cartolina e um sonho. E o Senhor foi ampliando esse projeto. É possível, pastor. Coloque diante de Deus, busque
a direção exata do Senhor e Ele vai prover o recurso. Deus abençoe. Eu vou dizer uma coisa, a igreja que se envolve com missão, ela cresce, ela vai expandir, porque todo mundo quer envolver-se na missão. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua igreja, estamos aí à disposição. Pastor Natan, muito obrigado, Deus abençoe. Amém, Pastor Wagner, muito obrigado. Obrigado por nos receber aqui, obrigado por essa entrevista tão enriquecedora. E você de casa, muito obrigado. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Mais uma vez te peço, inscreva-se no canal, veja aí a descrição, os links que estão aí e que Deus te abençoe. Até o próximo Debatista.